Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus escolhe 72 discípulos e os envia de 2 a 2 para anunciar a boa nova do reino. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus ele nos traz alguns elementos daquilo que é a missão que nós devemos exercer. Porque se nós olharmos bem, Jesus ele vai como que nos chamar a atenção sobre o tamanho do trabalho. Por isso que ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Aqui está a primeira realidade importante que nós precisamos entender. Nós somos enviados para a colheita, porque a obra que está sendo realizada pelo próprio Deus, essa obra ela vai acontecendo gradativamente. Por isso que aquilo que nós colhemos hoje é fruto daquilo que outros semearam. Por isso que nós precisamos ter essa consciência, porque nós somos chamados para a colheita. E ser chamado para a colheita significa que nós precisamos ter essa consciência de que é Deus que realiza todas as coisas. E a colheita significa o testemunho, porque é na medida que nós testemunhamos a nossa fé que nós atraímos ou somos instrumentos de atração para outras pessoas para este mesmo caminho. É isso que Jesus Cristo ele nos ensina nesse Evangelho. É Deus que faz a obra. Nós somos unicamente instrumentos da colheita. E é nessa colheita que nós vamos saindo para evangelizar, que nessa colheita que nós também vamos cada vez mais lançando a semente. Porque aqui Jesus ele faz uma menção às plantações de trigo e à colheita do trigo. Porque uma vez que se vai colhendo o trigo, parte daquele trigo, ele vai diante daquele trabalho de colheita,
grãos daquele trigo vai caindo no solo. Então nós somos chamados para colher, e nessa mesma colheita o grão da obra da evangelização vai sendo lançado. Por isso que nós somos esses que precisamos colher, porque aquilo que outros lançaram ou semearam que está dando fruto neste momento. E depois nós vemos como que também é essencial e importante entendermos que nós somos levados diante de dificuldades. E Jesus diz: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, nós somos levados, conduzidos pelo mesmo Espírito que conduziu Cristo sobre esta terra, para lugares que nós precisamos anunciar, que nós precisamos colher almas para o reino dos céus. Mas Jesus, ele não esconde que nós teremos dificuldades, que nós teremos tribulações, que esse colher, ele vem também acompanhado de adversidades para a nossa vida. E é por isso que Jesus, ele vai ali chamar a atenção e vai dizer: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Ou seja, nós precisamos entender que nós somos promotores da paz, e é promovendo a paz que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. É promovendo a paz que as pessoas, elas perceberão que nós somos enviados do próprio Deus. E é por isso que Jesus, ele recomenda não levar bolsa, nem sacola, nem sandálias, porque não levar nada que possa garantir a nossa subsistência por nós mesmos, mas nós precisamos confiar em Deus, precisamos ser movidos pelo próprio Deus. Por isso que nós precisamos ser livres e não podemos se apegar a nada, porque senão nós não seremos esses instrumentos da paz, esses instrumentos do próprio Deus para o anúncio da Boa Nova, esses instrumentos de colher almas para o reino dos céus. E por isso que, na última parte do Evangelho, Jesus, ele exorta o que nós devemos anunciar pelo caminho. E ele vai dizer: dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Nós precisamos anunciar justamente isso, o reino de Deus, porque o testemunho de vida manifesta e anuncia que nós já vivemos o reino de Deus no presente, porque a vida cristã é uma vida eterna começada nesta terra. Quando nós levamos a presença de Deus para as pessoas, quando nós saímos para anunciar o Evangelho, nós precisamos entender que esse anúncio da Boa Nova, esse anúncio do Evangelho, ele é como que um testemunho daquilo que realmente nós já vivemos, que é o reino dos céus. Aí sim nós seremos esse canal da graça divina para a vida dos nossos irmãos, para que eles possam ter uma verdadeira experiência com Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho, para que eles possam realmente reavivar essa chama da fé e do desejo de eternidade que todo ser humano tem dentro do seu interior. E é por isso que Jesus Cristo, ele nos leva, nos conduz, ele vai nos levando aonde ele quer para anunciar a boa nova do reino, ou seja, para colher almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.